Aleluia, Jesus. Versículo 31. E 41 também. 31 e 41. 31 diz: E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? Versículo 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Tabita cumi, que traduzido é: Menina, te digo, levanta-te. Podem tomar uma assento glorificando e agradecendo ao santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A palavra, né, irmãos, bem conhecida, nós conhecemos ela. E sem introdução hoje, tentar não demorar muito, não prolongar muito, já entrando diretamente na ministração sem introdução, que a qual bem conhecemos, começa a se dizer as Sagradas Escrituras, que a qual vem Jairo, um príncipe, um dos príncipes da sinagoga, um sacerdote, um das sinagogas ali, os chefes dali, daquela região, que a qual ele vem até Jesus se solucionar de acordo com o seu problema. E ali é onde nós lemos a enfatizar nesse Marcos capítulo 5, que Jairo, o chefe dos publicanos, lembrei agora, o chefe dos publicanos vem até Jesus para dizer: vem curar minha filha, não com essas palavras, mas com o mesmo sentido, porque a minha filha está moribunda. O que significa a palavra moribunda? A palavra até é meio estranha, mas significa aquela pessoa que está à beira da morte, quase morrendo, ou seja, muito doente, na situação daquela jovem, a filha de Jairo. E ali Jesus diz: não, vamos lá até a sua casa e a sua filha será curada. E assim no proceder daquela passagem nesse Marcos capítulo 5, a palavra é para te dizer que o Jesus que ia até o caminho da casa de Jairo para ir de encontro à casa dele com a sua filha, com a filha de Jairo, vem uma mulher a qual tinha um fluxo de sangue há 12 anos. E ali a Bíblia fala, nós conhecemos, os irmãos conhecem a passagem, que a qual havia gastado os seus dinheiros, todo o seu dinheiro, todo o seu ganho com muitos médicos, mas nenhum pôde resolver o seu problema. Mas ela vem com aquela doença impossibilitada, e a Bíblia fala que ela toca nas orlas de Jesus. E o que significa orla? A beira do seu vestido, a beira da sua túnica. E quando ela toca na túnica, na orla, lá embaixo de Jesus, ela é curada na mesma hora. Por quê? Porque lá atrás ela já tinha um propósito, ela mesmo pensou, porque dizia eu: se tão somente tocar na orla de Jesus, eu ficarei sã. Nos fazendo entender o Espírito Santo nesta parte, que é a qual, além da fé daquela mulher, da mulher que tinha o fluxo de sangue, o que ajudou ela era ter uma fé antes de ser curada e já ter um propósito, que é qual no dia de hoje, em tudo que nós vamos fazer, devemos ter um propósito. Se caso vamos subir até o monte, para que nós vamos subir ao monte? Orar para o quê? Ou seja, devemos ter algum propósito. Eu vou subir no monte para orar, não é somente simplesmente para orar, mas para algum propósito. Eu estou em propósito de oração pela minha família. Vou subir ao monte e orar pela minha família. Ou seja, este é o propósito de subir ao monte. Eu vou no culto do pastor Adeildo no dia de sábado, no dia 18, que é a data de hoje. E assim, para que eu vou ir ao culto do pastor Adeildo no sábado? Não é para mim passear, para mim à toa, não. Mas é vir desde lá da sua casa, no teu coração, já tem algum propósito. Para que eu vou na igreja hoje? Para que eu vou apresentar o meu melhor louvor, a minha melhor adoração ao Senhor? Eu vou no propósito de adorar aquele que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Este é o propósito. Aleluia, glória a Deus. Eu vou orar na madrugada, mas para que eu vou orar na madrugada? Eu vou orar em prol do meu esposo, eu vou orar em prol da minha esposa, eu vou orar em prol do meu filho, eu vou orar em prol da minha tia. Ou seja, o propósito é interceder por alguém, seja para o Senhor abrir porta, seja para o Senhor libertar, ou seja, independentemente para qual propósito seja, mas algum propósito
Glória a Deus. Eita, glória. Aleluia. E ela toca na sola de Jesus. Deus santo. E quando ela toca, Jesus, que agora estava andando com a multidão, com os seus discípulos e a multidão, ele para. Ele andando, né? Discípulos, multidão. Aí a mulher do fluxo de sangue toca na aula dele e ele para. Aí pergunta. Talvez olha para um lado, para o outro, não está escrito mais conjecturando. Talvez olha para um lado, talvez olha para o outro. E pergunta: quem me tocou? Aleluia. E ali o discípulo ousado responde a ele: mas mestre, como o Senhor pergunta quem te tocou? Porque o Senhor está cercado de uma grande multidão. Aqui os discípulos e a multidão, e não tem quase espaço nenhum para o Senhor andar, porque estamos apertados, a multidão te aperta, e o Senhor ainda pergunta quem te tocou. Todo mundo está te apertando aqui. Aleluia. Aí Jesus fala: não, estão me apertando, estão encostando em mim, mas eu senti um toque diferente. Alguém me tocou com um toque diferente. Por quê? Porque de mim saiu virtude. Glória a Deus. Vamos imaginar com os olhos espirituais. Meu Deus. Duas palavras: É lindo. apertar e tocar. É, Apertar e tocar. meu Deus. Há uma grande diferença na área espiritual, em que é com a multidão, irmãos. Creio que os irmãos vão entender. Na área espiritual, amém? A multidão apertava Jesus, mas ninguém fez com que saísse alguma virtude, algum poder, algum milagre de Jesus ao apertar ele. Só saiu virtude de Jesus quando a mulher do fluxo de sangue tocou na sola dele. Nem tocou no corpo dele, tocou na roupa dele. O discípulo do lado de Jesus apertando, não teve efeito nenhum. A multidão apertando a Jesus, não teve efeito nenhum. Mas quando uma mulher que chegou do nada tocou, não apertou, mas tocou na hora de Jesus, no corpo de Jesus saiu virtude. Aleluia. Eita, glória. Não acontece nada quando estão apertando a Jesus. Deus santo, Deus Só acontece alguma coisa quando estamos tocando em Jesus. Aleluia. Apertar em Jesus não surge efeito. Só surge efeito quando ao invés de apertar, nós tocamos em Jesus. Aquela mulher tocou porque ele estava com um propósito, mas a multidão não. A multidão apertou porque já estava acostumada com Jesus. Andar com Jesus virou uma rotina. Passear com Jesus virou um passeio. Na verdade, andar com Jesus virou um passeio. Virou um costume. Mas quando vem uma mulher que do nada, já no seu coração, não vem até Jesus para passear, mas vem com um propósito, quando ela toca na sola de Jesus, surge um efeito e de Jesus sai virtude. Aqueles que apertam em Jesus representa aqueles que passam da porta da igreja para dentro para passear. Estes são os que estão apertando em Jesus. É aqueles que passam da porta para dentro e ao invés de prestar atenção no culto, fica mexendo no telefone. Estes são os que estão apertando em Jesus. Aleluia. São aqueles que passam da porta da igreja para dentro e começam de picuinha, começam de tititi, começam a conversar. Esses são aqueles que estão apertando em Jesus. Não vai surgir efeito nenhum, não vai sair de Jesus virtude nenhuma. Aleluia. Aqueles que passam dessa porta para dentro e ficam totalmente desligados, estes são aqueles que estão apertando a Jesus, só vem para passear, não tem propósito nenhum no seu coração. Então o Senhor não vai responder, não vai sair milagre, não vai sair cura, não vai ter porta aberta, não vai surgir virtude. Aleluia. Glória a Deus. Mas os que tocam em Jesus, não os que apertam, mas aqueles que tocam em Jesus.
Glória a Deus. Esses estão tocando em Jesus. Quando vem apresentar uma perfeita adoração, aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, estes estão tocando em Jesus. Aqueles que a qual estão ligadinhos no céu, estão explicando de cantar a bem. Aqueles que estão com o corpo na terra, mas com o pensamento do trono da graça, que estão com o corpo aqui na igreja, mas está ligado na área espiritual. Eles estão tocando em Jesus. Aleluia. Deus, aleluia. E quando tocamos em Jesus, aí sim ele vem, ele abre a porta. Quando tocamos em Jesus, ele vem e faz o impossível. Quando tocamos em Jesus, ele vem e faz o sobrenatural. Quando tocamos em Jesus, sai poder, sai virtude de Jesus para a tua vida. Glória a Deus. Deus, Toque em Jesus. aleluia, Jesus. Eita glória. Tudo para a tua glória. Aleluia. Aí a mulher levanta e conta todo o caso a Jesus. Jesus, sou eu, há muito tempo estou gastando os meus ganhos com os médicos e nada vem me solucionar, não consigo resolver o meu problema. Obrigado, Jesus. Aí ela conta o caso dela, né, que aconteceu com ela. E Jesus diz, vai, a tua fé te salvou. Vai em paz, a tua fé te salvou. Glória a Deus, aleluia. Prossegue na casa de Jairo. Deus. E ali Jesus entra. Ele olha para aquela jovem que estava moribunda perto da morte. Jesus chega até a casa de Jairo. A filha de Jairo já está morta. E ali estavam algumas mulheres contratadas, que antigamente quando havia um velório, algumas mulheres eram separadas e contratadas para fingir que estava chorando pelo morto, pelo defunto que estava ali no velório, por aquele que morreu. Mas não era um choro de verdade, era contratadas apenas para fingir que estava se lamentando pelo morto ou pela morta. E ali havia essas mulheres, que é quando Jesus chega, ele encontra as mulheres fingindo que estava chorando, fingindo que estava se lamentando. E aí ele diz, ó, ela não está morta, mas ela está viva. Quando Jesus fala que aquela jovem não estava morta, sendo que estava morta, mas ela estava viva, aquelas mulheres contratadas para fingir que estava chorando e se lamentando, param de chorar na mesma hora, param de fingir que estava chorando na mesma hora e começam a rir, debochar de Jesus, depois que Jesus falou que aquela jovem estava viva, não estava morta. E quando Jesus observa aquilo, ele vê que há um grande alvoroço. E sabe o que é alvoroço? É bagunça. Você chega num lugar, só barulho, gritaria, aquele escândalo todo. Um falando mais alto do que o outro, a bagunça. Ou seja, havia um alvoroço na casa de Jairo. Havia uma bagunça, desorganização. E quando Jesus vê aquilo, que as mulheres contratadas para fingir que estavam chorando e se lamentando, e ele se depara com um grande alvoroço, ele diz, sai todo mundo. Eu quero aqui somente, antes dele curar, irmão, antes dele ressuscitar aquela jovem, sai todo mundo, aqui está um alvoroço, sai todo mundo, eu quero somente os meus discípulos que vieram comigo e os pais da menina. Aí depois que saiu todo mundo, Jesus estendeu as mãos àquela jovem e disse, Talita cumi, a ti te digo, jovem, a ti te digo, levanta-te. Depois que ele disse para aquele alvoroço, aquela bagunça sair, aquelas pessoas bagunceiras sair, alvoroçadas, e ficar somente os discípulos e os pais da menina, aí sim ele foi lá e ressuscitou a jovem. Sabe o que nos faz entender o Espírito Santo? É por isso que Jesus não opera muito em muitos lugares, em muitas igrejas, em muitas casas. Porque está em alvoroço. Porque está em bagunça. Jesus mandou remover, tirar daquela multidão, aquela bagunça, aquele alvoroço, para depois
depois ressuscitar aquela jovem. É como se ele estivesse dizendo, o Senhor nos faz recordar lá em Josué capítulo 3, versículo 5, onde Moisés diz ao povo, Josué fala para os israelitas, santificai-vos hoje, porque o Senhor fará maravilhas amanhã, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Amanhã o Senhor fará maravilhas, mas antes, hoje santificai. Aleluia. Hoje se santifica para amanhã o Senhor fazer maravilhas. Hoje se prepara para amanhã receber as bênçãos de Deus, mas primeiro se santifica, primeiro se prepara. É como se Jesus estivesse dizendo, ei, eu quero operar. Mas para mim operar é necessário tirar tudo que desagrada aos santos olhos do meu Espírito Santo. Eu quero fazer o impossível. Eu quero operar. Eu quero agir na tua vida. Mas eu não agi ainda, sabe por quê? Porque é um grande alvoroço. Porque a tua vida está uma bagunça. E é necessário você tirar esta bagunça. Tirar esse alvoroço. Tirar isso que desagrada meus santos olhos, para depois eu agir ao teu favor, para depois eu derrubar a muralha, para depois fazer o impossível, para depois eu ouvir a tua oração. Glória a Deus. Tira todo o alvoroço, tira toda a bagunça, remove a pedra, tira todo impedimento, para que eu venha agir ao teu favor. Glória a Deus. Eita glória. Aí sim, depois que saiu aquilo tudo, ele ressuscitou a jovem. Talita cumi, a ti te digo, que significado é, a jovem a ti te digo, levanta-te. O nosso Jesus é o Todo-Poderoso. Ele já foi com aquele propósito de ressuscitar aquela menina, aquela jovem, porque Jairo, sabemos já na pregação, e terminando, Jairo, chefe dos publicanos, foi até ele para levá-lo até a sua filha, com esse propósito de ressuscitá-lo. E Jesus não mudou. Hebreus capítulo 8, capítulo 13, versículo 8. Jesus ressuscitou o morto. Jesus libertou os cativos. Jesus fez o impossível. E ele não mudou. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Eu sou o mesmo hoje, nas palavras de Jesus. Eu sou o mesmo hoje. Ontem, eu sou o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo eternamente. Conforme a vontade de Deus, o mesmo Jesus, que é qual ressuscitou aquela que era morta, aquela jovem e qualquer outro morto, é o mesmo Jesus que tem o mesmo poder de ressuscitar morto também no dia de hoje, conforme a vontade dele. O mesmo Deus que abriu o mar vermelho para Moisés e o povo de Israel atravessar, é o mesmo Deus, ele não mudou. É o mesmo Deus para abrir qualquer tipo de mar no dia de hoje também. O mesmo Deus que a qual trouxe solução, curou os enfermos, é o mesmo que a qual pode trazer solução. É aquele que a qual pode curar os enfermos no dia de hoje também. Ele não mudou, ele não muda e jamais mudará. Deus é o mesmo. Ele é o Todo-Poderoso. Aleluia. Basta crermos nele e exercitarmos a nossa fé. Essa palavra do Senhor deixa para cada um de nós aquilo que o Espírito Santo não conseguiu palestrar em cada coração, cada vez por misericórdia da minha vida, que ele venha permanecer palestrando em cada coração, cada vez pessoalmente, e assim agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.